Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, canal 16. Hoje, assim, me sinto até um pouco constrangido, mas ao mesmo tempo eu vejo, assim, uma luz que possa acontecer, né? Gostaria de me manifestar sobre um assunto que vem causando desconforto e intranquilidade à nossa comunidade rural, em especial as famílias dos agricultores. Antes, porém, permito um breve comentário. Não me recordo em outras datas em que se debateram tanto sobre o meio ambiente. Esse assunto que nos preocupa muito, pois é o alicerce que sustenta a boa qualidade de vida em todos os seus sentidos, tanto para a presente geração como para as futuras. Somos responsáveis para assegurar esta herança que, se não for melhor, que seja igual à que temos no momento. De acordo com o artigo 225 da Constituição Federal, que trata do meio ambiente, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para presentes e futuras gerações. Senhores, com isso quero dizer que concordo com os dispositivos e as normas que resguardam e tutelam o meio ambiente. Todos nós temos o direito de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, como está escrito na Constituição. Mas pergunto, com que preço aos nossos agricultores? As leis que sustentam o regime do meio ambiente são discutidas a nível federal e, pela verticalidade, são desdobrados a nível estadual e municipal, e cada um dentro de sua competência. Então, precisamos e vamos assegurar o cumprimento da legislação ambiental, mas também devemos assegurar aos agricultores e trabalhadores o direito sobre a terra e sua ocupação e seu bom uso. Os textos jurídicos ainda se referem que ninguém pode alegar desconhecimento da lei para seu cumprimento ou eximir-se de sua responsabilidade. Assim cita o artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. No Brasil surgem diariamente dezenas e centenas de leis, mesmo para os mais renomados profissionais da área jurídica, lhe parece que é muito difícil acompanhá-las e entendê-las. O que então restará aos agricultores? Quero acreditar que nenhuma pessoa digna, ciente de suas obrigações, irá querer se escusar de suas responsabilidades, mediante um eventual dano praticado, mas também quando tivermos seus direitos equivocadamente interpretados e injustiçados, é justo que tenhamos a oportunidade de serem ouvidos. Poderia relacionar vários nomes de agricultores que tiveram autos de infração lavrados por interferir em alguma forma ao meio ambiente, com valores abusivos, que superam a faixa de R$150 mil e ultrapassam o teto de milhões de reais. O fato que se dá consequência à intervenção, às vezes, são os poucos danos, por um valor imensurável e impagável. Não quero aqui discutir a situação que nos chegam diariamente e como se deram ou se ocorreram. Acredito que a legislação ambiental é um tema muito complexo, cabendo aos órgãos ambientais a fiscalização
e aqui que digo, em especial o município, antes de lavrarem um auto de infração, necessário apreciar e qualificar com racionalidade o porquê que levou o agricultor a interferir de alguma forma junto ao meio ambiente. Lembro que na maioria das nossas propriedades rurais possuem lavouras diretas de monocultura para sobrevivência familiar. Muitas dessas prioridades são pequenas, geralmente possuem mata nativa, nascentes e pequenos cursos d'água, que inviabilizam ambientalmente a sua ocupação, deixando um pequeno espaço físico para o plantio de produtos agrícolas. Caros vereadores, uma propriedade que tem um curso d'água de 20 ou 30 centímetros de largura é diferente de um rio com 10 metros de largura. Acredito que o tratamento para essa questão, entre tantas outras, deveriam ser trabalhadas de forma diferente, pois a competência é do município de regulamentar o interesse locais que envolvem o meio ambiente. Precisamos segurar aos jovens em suas propriedades rurais. E não é isso que estamos vendo. O que estamos precisando é a volta do êxodo rural, ou seja, deslocando os jovens em busca de oportunidades nas cidades. Deixo aqui a minha manifestação que seja cumprida as normas ambientais, mas que seja respeitada da mesma forma o passado histórico da nossa comunidade rural e que seja efetivo o crescimento econômico de todos. A Lei Complementar 376 de 2010, que consolida a legislação relativa à política municipal de meio ambiente, prevê em seu artigo 10: as infrações administrativas ambientais serão punidas com as seguintes sanções, independente da obrigação de reparar o dano e outras penalidades civis ou penais, aplicadas da União pelo Estado de âmbito e de sua competência. A primeira penalidade, no inciso 1º, quero ressaltar aqui, é a advertência por escrito. Porque não podemos utilizar esse inciso, primeiramente, para buscar uma sensibilidade de reconciliação e conscientização do agricultor sobre o eventual dano ocorrido, dando a esse, inclusive, condições de reparar o dano conforme critérios e normas previstas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMA. Vejo que a utilização das advertências é projeto de recuperação da área que está prevista pela lei, já seria uma forma punitiva, com racionalidade acima de tudo, de forma educativa, pois estaria oportunizando o reconhecimento da infração, não se aplicando muito sem critérios, a bel prazer e discricionariedade. Estou aqui trazendo uma manifestação dos agricultores que clamam por uma atenção de nossa administração em relação ao tratamento que ora recebem, para que continue crescendo economicamente e que respeitem cada vez mais o meio ambiente. Reitero que, proporcionalmente, 100% dos agricultores se comprometem na colaboração ambiental e, de forma alguma, querem se eximir de suas responsabilidades. Acredito que a harmonia e a justiça se fazem com bom diálogo, entendimento em ambas as partes. Somente assim é possível conseguir. Uma declaração de líder bancada do PTB, com a palavra o vereador Tomé.
Com uma declaração líder da bancada do PTB, segue o vereador Alceu Tomé. Acredito que a harmonia e a justiça se fazem com um bom diálogo e um bom atendimento em ambas as partes. Somente assim é possível conciliar muito bem o interesse, sejam dos agricultores, sejam da SEMA, pois todos devem preservar o meio ambiente. Precisamos dar condições para que as famílias rurais continuem exercitando suas atividades e que continue crescendo economicamente sem sacrificar o meio natural. E quando isso não for possível, que seja devidamente orientado a fazer, prejudicando o mínimo possível o meio ambiente. Caros colegas, o crescimento com sustentabilidade somente pode se alavancar mediante boas ações desenvolvidas pelos órgãos ambientais. E se o agricultor cometer uma infração ambiental, antes de puni-lo rigorosamente com multas absurdas e impagáveis, vamos convidá-los inicialmente para uma reunião de advertência e vamos discorrer sobre os assuntos pertinentes em suas propriedades, orientá-lo e conscientizá-lo sobre sua preparação de danos ambientais cometidos. É necessário explicar o porquê o ato praticado. Uma infração, às vezes, a pessoa jamais teve ou ouviu falar sobre o que não é permitido fazer, pois a utilização do meio ambiente é feita pelos seus antepassados, não são mais as mesmas dessas gerações, pois temos leis que regulamentam isso. Garanto que num curto prazo veremos reflexo positivo dessas ações. Senhores, lembro que não é punindo desproporcionadamente que iremos disciplinar uma determinada sociedade, e sim educando-a. Saliento, por fim, que existem outras práticas e outras ações que visam a sustentabilidade ambiental, que não somente aquela punitiva. Educar é trazer esclarecimento e conscientizar sobre a geração e impactos do meio ambiente e assegurar uma vida melhor, mais satisfatória à nossa comunidade. Esta comunidade que é responsável direta pela produção de muitos alimentos que chegam às nossas mesas e à mesa de todos os brasileiros, até dos estrangeiros. Essa manifestação não esgota esse assunto, vista que desejo continuar tentando achar uma melhor solução para essas divergências. Muito obrigado, senhores vereadores. Peço a parte, vereador Tomé. Está concedido aí. Vereador Tomé, apenas lhe pedir licença para abusar um pouquinho do tempo, já que o nosso regimento permite 2 minutos da parte, mas eu vou lhe pedir permissão para me estender um pouquinho mais. Em primeiro lugar, essa questão que o senhor aborda é muito pertinente. Nós somos o país das leis perfeitas e inexequíveis. Nós estivemos visitando uma cantina onde há mais de 50 anos está construído a sede da cantina e por baixo os colonos fizeram uma drenagem em pedra, respeitando o curso d'água, e que sabem fazer muito bem. Os antepassados sabiam cuidar das nascentes de água. Agora foi negado o alvará de ampliação do seu estabelecimento porque ele está sob um curso d'água, um pequeno veio d'água, que, aliás, as nossas encostas da Terceira Légua e todos os outros lugares são muito abundantes em veios d'água, em vertentes. Então, o senhor aborda um tema muito pertinente e isso tem que ter um olhar diferente para essas situações. Não se está poluindo, não se está impedindo o curso d'água. Então, eu acho que não há critério desses novos técnicos que teriam que ir lá aprender com aqueles antepassados como é que se cuida uma vertente da água. Vão lá e notificam e aplicam o rigor da lei, constrangendo e
aborrecendo essas pessoas. Eles não têm outro lugar na sua propriedade para localizar a sua indústria que não seja em cima de algum veio d'água, mas eles não têm culpa de estarem aí há 50, 60 anos ajudando essa cidade a crescer. E eu quero aproveitar o seu tempo, se me permite, porque eu não sei se vai dar tempo depois nas pequenas comunicações de nós abordarmos esse triste, lamentável episódio do nosso prefeito municipal ter negado a viatura do município para levar os voluntários da Guarda Civil até São Francisco de Paula. Quem está nos assistindo, eu quero dizer que, pela primeira vez em Caxias do Sul, eu vejo um ato discordante do espírito da cidade. Caxias é uma cidade solidária, fraterna, sempre pronta a estender a mão para quem está em desgraça, e pela primeira vez em 47 anos que eu moro aqui em Caxias, eu vejo um gesto contrapondo essa tradição da cidade. Eu imagino, vereador Fiuza, o senhor que é um pregador da palavra de Deus, como o senhor se sente diante de um gesto de um prefeito que manifesta todo o seu sentimento desumano, exigindo que o prefeito de São Francisco lhe ligasse pedindo: majestade, prefeito Daniel Guerra, o senhor pode nos socorrer? Mas o prefeito de São Francisco naquela hora podia ter sido uma das vítimas. Estava sem luz, sem telefonia, sem internet, procurando acudir as pessoas embaixo de uma tromba d'água, as pessoas espalhadas no meio dos escombros, e negar o movimento de uma comissão voluntária de defesa, não é alguém pago, o pessoal que estava se mobilizando para ir a São Francisco, aonde que o correto e a tradição de Caxias do Sul era reunir as forças vivas já no domingo, criar um gabinete de emergência para socorrer os nossos cidadãos que também tinham problema, mas primeiro de tudo deslocar ambulâncias, médicos, enfermeiros lá para São Francisco de Paula, levar o auxílio. Isto era um gesto que Caxias esperava do nosso prefeito. Eu vejo com muita tristeza, me preocupa onde nós vamos parar nos próximos anos se não mudar essa mentalidade, com essa falta de coração, de sentimento, de humanidade, de achar que só revisar o orçamento do município, esperando as palmas de alguns que estão aí ludibriados por uma falsa propaganda, que em alguns casos ela é boa, a gente reconhece muitos gestos e nós estaremos aqui sempre para aplaudir e aprovar os gestos bem feitos e bem tomados, que já tiveram vários. Agora, não dá para ter a falta de sentimento, de amor e de solidariedade ao próximo, o município que, quantas pessoas aqui de Caxias não são descendentes ou oriundos de São Francisco de Paula, tem lá seus familiares, tem laços fraternos com aquela gente, um município que tem uma enorme divisa territorial conosco, e aí nós negar a solidariedade e o espírito de fraterno. Meus sentimentos de luto ao Executivo Municipal pelo gesto desumano que teve neste domingo, cancelando a ajuda ao município de São Francisco de Paula. Eu não podia deixar passar isso, porque está desde domingo trancado aqui, eu quis me certificar se era verdade, não quis falar antes de ter a certeza. Mas meus pêsames à administração municipal de Caxias do Sul pela falta de humanidade com os nossos irmãos de São Francisco de Paula. Obrigado, vereador Tomé. Isso aí. Tomé, me permite, vereador, uma pequena parte? Vereador Tomé e vereadora Adila, ontem me manifestei sobre o tema e tentei contato imediato com o secretário de Segurança, o Malman. Infelizmente, não atendi o celular, né, diversas tentativas do meu celular, do telefone do gabinete, e tive a informação que ele está afastado da secretaria. Talvez ele já está preparando a carta dele de exoneração, porque esse ato dele foi um ato que merece a exoneração imediata, né? Que foi ordem, talvez, do prefeito, né? Mas ele não gostou dessa ordem que recebeu e talvez ele pediu licença para depois já preparar a carta de exoneração dele. Pede para sair, Malma. Obrigado, vereador. Permite só um pequeno, vereador Tomé. O Renato aqui. Só para complementar, ontem eu preocupado, conversei com o vice-prefeito sobre isso, né? Só, nossa Caxias também estava... Não, eu consultei
onde tinha os pontos piores de alagamento em Caxias, a prefeitura estava socorrendo, então eu me prontifiquei ir lá em São Chico. Então ele está dizendo que se preocupou o primeiro passo com Caxias e depois se deslocou para lá, vereador Dilma. Eu acho que foi mais do que justo. Muito obrigado. Obrigado, vereador.